Domingo, 6 horas da noite, o Vasco entra em campo para enfrentar o Fluminense, jogo válido. Jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. O primeiro jogo o Vasco perdeu por 1-0, foi no Newton Santos. O Vasco jogou grande parte dessa partida ali, praticamente o segundo tempo todo com um jogador a mais, e mesmo assim não conseguiu empatar o confronto. De lá pra cá o Vasco já mudou de técnico e provavelmente, como não tivemos ainda a contratação de um novo treinador, quem vai treinar o Vasco na beira do campo é Bruno Lazzaroni, o auxiliar que já treinou diante do Santos em mais uma derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar qual é a provável escalação que ele vai colocar em campo para esse confronto diante do Fluminense. Sempre esse jogo que tem um fator clássico, que tem esse fator emocional que conta bastante, pode ser que o Vasco consiga equilibrar esse confronto. A verdade é que o Fluminense joga melhor atualmente, já tem um trabalho consolidado com o Zubeldia desde a temporada passada, é um time que está muito bem encaixado, é um time que ainda tem a vantagem por 1-0. Enquanto isso, o Vasco não tem técnico, o Vasco é desorganizado dentro de campo, os jogadores sem confiança, cometendo muitos erros individuais. Mas assim, né, cara, pra gente que é vascaíno, o dilema é nunca desacreditar, é acreditar até o último instante, até o último minuto. Então vem comigo ver qual é a provável escalação do Vasco para esse jogo. E essa é a provável escalação do Vasco para enfrentar o Fluminense nesse próximo domingo. O Vasco que terá voltas importantes e mudanças também em relação ao jogo de ida. O Vasco terá no seu gol com certeza o Léo Jardim como seu goleiro titular. E eu sempre falo aqui com vocês que pro Vasco vencer os jogos, o Vasco depende muito de boas atuações do Léo Jardim. Se o Léo Jardim tiver um dia inspirado e conseguir evitar gols dos adversários, porque provavelmente o Fluminense vai ter oportunidade de gol nesse jogo, o Vasco vai precisar de um Léo Jardim muito bem nessa partida. Na lateral direita provavelmente teremos novamente o Paulo Henrique no time titular. O Paulo Henrique cometeu uma grave falha no jogo diante do Santos, que acabou custando aí no mínimo um ponto para o Vasco no Campeonato Brasileiro. O Paulo Henrique é um jogador que não vive o seu melhor momento desde que voltou da seleção brasileira, ficou um período afastado por conta de lesão no pé, retornou, mas não conseguiu voltar ao seu bom nível ainda. E aí o Vasco tem como opção no banco de reservas o Puma Rodrigues. E cara, falando sinceramente aqui com vocês, são dois laterais que atualmente não estão à altura do que um Vasco da Gama precisa. Essa é a verdade. Mas, assim, provavelmente o Paulo Henrique será o titular nesse confronto pelo vigor físico que ele ainda tem. Na dupla de zaga, o Cuesta pode retornar ao time titular do Vasco, porque ele está recuperado de lesão. Foi preservado do jogo diante do Santos, visando essa partida também já do Campeonato Carioca diante do Fluminense, para ele estar inteiro fisicamente. Porém, eu não acredito em uma tendência para o Saldívia começar como titular mais um jogo pelo Vasco. Mas vai ficar entre Cuesta e Saldívia para começar entre os titulares, mas o Cuesta quase que com certeza vai ser relacionado para esse jogo. Ao lado dele vai jogar o Robert Renan na zaga do Vasco, e no lado esquerdo temos uma dúvida porque o Cuiabano já se mostrou que está em plenas condições de jogar. O Lucas Piton é um lateral que até participou do gol ontem do Vasco contra o Santos, quando ele recupera a posse de bola. Não acho que foi a pior partida ontem não do Lucas Piton, ele até conseguiu jogar relativamente bem sim. Foi dos últimos jogos do Piton, o de ontem foi o melhor dele, não comprometeu defensivamente e foi um jogador que também ajudou ali no apoio ofensivo. Não foi uma partida brilhante, mas também assim não foi um jogo desastroso do Lucas Piton. Porém, se o Cuiabano entrar no time titular do Vasco, a gente pode ter algumas mudanças acontecendo, né? Um jogador que ataca mais aqui por dentro, e o Cuiabano tem a tendência de tentar receber essa bola e buscar realmente mais um jogo de velocidade, um jogo onde ele vai buscar ser mais objetivo em questão de finalização. O Cuiabano tem que pegar ritmo de jogo novamente, passou aí umas 2 a 3 semanas sem jogar, então é importante que ele pegue entrosamento com o restante do grupo e que ele possa ajudar o Vasco. Então o Cuiabano já está à disposição, vai ser relacionado novamente e tem a chance dele iniciar esse jogo diante do Fluminense. Eu iria de Cuiabano já no time titular, porque o Vasco precisa de gol e o Cuiabano é um lateral muito ofensivo, que já mostrou essa veia no Botafogo de ser um cara artilheiro em momentos que o time precisa, em momentos que o time está necessitado. É um jogador de mais força também do que o Lucas Piton. No meio de campo, o Vasco terá o Thiago Mendes e o Barros, e aí tem uma mudança que está acontecendo no Vasco, que o Bruno Lazzaroni fez, que pouca gente percebeu. O gol do Barros não acontece por acaso no jogo de ontem.
O Bruno Lazzaroni está liberando mais o Barros realmente como esse segundo volante em vários momentos e deixando o Thiago Mendes como um jogador mais de contenção. Então o Barros vai voltar a ter liberdade para pisar na área, para aparecer como esse elemento surpresa. Com o Vasco sendo treinado pelo Diniz, geralmente os dois volantes ficavam mais posicionados realmente atrás. Não tinha isso do volante pisar na área, de tentar ser um elemento surpresa. Então pode ser que o Barros é um jogador que ele tem uma característica muito interessante, que é do jogo aéreo. Inclusive ele chegou a marcar gols assim de cabeça pelo América Mineiro, até mesmo pelo Vasco. Teve um jogo diante do São Paulo, se eu não me engano, ele marcou um gol de cabeça, pisando na área, parecendo como elemento surpresa. E era algo pouco utilizado porque o Barros ficou com essa fama de pitbull primeiro volante. Mas o Barros sempre foi mais no segundo volante, sempre foi um jogador de pisar mais na área, de ser esse jogador também que aparece como elemento surpresa. Então é algo aí que pode ser positivo para esse jogo, um fator novo. Mas Barros e Thiago Mendes serão a dupla de volantes titular do Vasco. O Thiago Mendes tem uma importância absurda para o Vasco conseguir jogar e ter o controle do jogo. Se o Thiago Mendes está bem, se ele está conseguindo acertar os passes, se ele está conseguindo controlar o meio de campo, recuperar bolas, muito provavelmente o Vasco tende a ganhar os jogos. E aí do meio pra frente temos algumas dúvidas. As únicas certezas são: o Andrés Gomes vai jogar como titular, e eu acho muitas vezes que o Vasco não aproveita o Andrés Gomes o tanto que ele pode ser aproveitado. Ele é um jogador de 1 contra 1, talvez é o melhor extremo do futebol brasileiro no momento, para passar do adversário, para gerar essa vantagem qualitativa, e o Vasco gera pouco esse jogo. O Vasco precisa gerar mais esse tipo de situação, deixar ele mais no mano a mano contra o lateral adversário, porque o Andrés Gomes ele tem a chance muito grande de passar. E no caso, no primeiro jogo contra o Fluminense, a gente viu muitas vezes uma dobra de marcação em cima do Andrés Gomes, dificultando ele. Você tinha o Canóbio e o Samuel Xavier fechando muito em cima do Andrés Gomes. E aí o Vasco, se isso acontecer novamente, pode aproveitar com esse lateral pisando mais por dentro. Se fechar os dois jogadores dessa posição aqui do Fluminense em cima do Andrés Gomes, o Vasco pode atrair e gerar espaço por dentro para ataque do Cuiabano, ou até mesmo fazer o Cuiabano fixar por dentro para fazer o Canóbio acompanhar ele e gerar a situação de mano a mano de 1 contra 1 contra o Samuel Xavier. É uma possibilidade. E aí o Vasco terá o Rojas jogando como esse camisa 10, o meia organizador do Vasco. Na ponta direita existe uma dúvida entre Nuno Moreira, Marino, mas eu também colocaria o Adson nessa briga. O Adson entrou bem diante do Fluminense, infelizmente não entrou no jogo contra o Santos. Eu acho que ele poderia ter ganhado minutagem de novo, até porque se o cara entra bem, a tendência é você dar mais minutagem para ele. Então vai acontecer essa briga por esse setor da direita do Vasco, entre o Nuno, entre o Marino e entre o Adson. Esses três jogadores têm potencial para ser titulares do time do Vasco. Mas para esse jogo eu acredito muito na manutenção ainda do Nuno Moreira como titular. Eu iria de Marino porque é um jogador de mais força física. Por mais que o Marino ainda não tenha se encontrado o seu melhor futebol no Vasco, ele é um jogador que dá mais trabalho ao lateral adversário. Ele fixa mais o lateral adversário na defesa. Vai pensar duas vezes: pô, se eu for para ataque, eu posso levar a bola nas costas. Esse cara é rápido, esse cara é bom de 1 contra 1. Então ele fixa já mais também o lateral adversário. E aí para jogar como centroavante, provavelmente o Spinelli vai começar e o Brenner vai começar como opção no banco de reservas. Porém, eu não descarto uma mudança e uma entrada do Brenner como titular. Só que como o Vasco vai precisar realmente marcar logo um gol contra o Fluminense, talvez o Spinelli inicie como titular. E essa é a provável escalação do Vasco para enfrentar o Fluminense. Algumas dúvidas, porque como o time vem oscilando bastante, oscilando não, né? Como o Vasco vem em queda, o Vasco só tá perdendo jogos ultimamente, você precisa dar uma chacoalhada, você vai precisar mudar peças, você não pode ficar acomodado. E é isso, cara. Mas eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo, deixa o like de vocês no vídeo e comenta aqui embaixo o seu palpite para Vasco versus Fluminense. E você que vai no jogo, cante até o último minuto. Apoie o time, nada de chiar, nada de ficar quieto. Cante e apoie. O time pode estar uma merda, cara, mas não é pelos jogadores que vão estar em campo. É pelo Vasco da Gama, pelo nosso clube, só por isso. E é isso, ficando nessa, abração do Francesco, nós fui.